aqui, nessa live de hoje, o que a gente vai bater um papo? Sobre as palavras, aqueles famosos falsos cognatos. Essas palavrinhas que faz todo brasileiro escorregar no portunhol, passar muita vergonha, não entender o que os nativos estão falando, não conseguir se desenvolver no espanhol. É sobre essas palavrinhas que a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, pessoal, se vocês aí estão um pouco inseguros na hora de falar espanhol, eu aconselho que vocês estudem muito esses falsos cognatos. É claro que falso cognato é algo que a gente realmente tem que estudar, né? Todo brasileiro tem que estudar. Mas eu ressalto esse estudo para você que está inseguro no espanhol, para você que tem medo de falar, que tem vergonha, que trava, que você realmente se dedique a estudar esses falsos cognatos. E os que eu vou passar aqui e os tantos outros que eu já comento muito aqui no canal. E, inclusive, esse é o episódio 3. Já tem o episódio 2 e o episódio 1 lá no canal do YouTube. Então, estudem. Por quê, gente? Por que eu tô frisando tanto para você que tá inseguro no espanhol? Porque é o seguinte... Quando a gente não sabe muito bem, tá com medo, tá com essa insegurança, qualquer errinho faz a gente desistir. Então, vai ser uma confusão de uma palavra aqui, uma confusão de uma palavra ali, um mal entendido, uma palavra que você usou errado, e você fica cada vez mais perto de desistir do espanhol, de desistir das tuas viagens, de desistir de conversar com os nativos. Porque esses errinhos, para quem ainda está inseguro, ele acaba te deixando ainda mais inseguro, com mais medo. Você não consegue usar os erros para aprender mais espanhol, porque te falta segurança. A partir do momento que você entende que você está num processo de aprendizado, que você tem segurança no conhecimento que você tem e que você está preparado para aprender mais, você passa a ver esses erros de outra maneira. Mas se você ainda está inseguro, se você tem muito medo de falar, acaba que é um efeito ao contrário, você acaba desistindo no meio do caminho. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês, desistir de jeito nenhum. Então, bora estudar esses falsos cognatos, porque eles te ajudam demais nessa linguagem do dia a dia do espanhol. Beleza? E outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês, que toda essa listinha que eu vou trazer aqui de falsos cognatos são de histórias que eu já passei vergonha, que algum aluno meu já passou vergonha, que algum conhecido ou até mesmo que alguns nativos já passaram vergonha tentando falar português. Então, todas essas palavras aqui, elas têm um contexto, tem uma história por trás delas. E o que eu vou fazer aqui é contar para vocês toda essa história por trás de cada um desses falsos cognatos. E por que isso? Eu podia chegar aqui, fazer uma live de 2 minutos e te falar, isso significa isso, esse outro, ponto, não confunda, pronto, e acabou. Não adianta, porque vocês não vão lembrar. Então, vocês vão escutar aqui uma vez e depois não vai lembrar. Porque não teve nada para linkar na tua memória. Você não conseguiu fazer ganchos para conseguir lembrar desses falsos cognatos. Então, com essas histórias que eu vou passar aqui para vocês vão entender a situação, entender o porquê que passa vergonha e, principalmente, vocês vão se ver na situação daquela pessoa. Às vezes sou eu, às vezes é um conhecido, um aluno, um nativo, mas aí vocês conseguem fixar melhor essas informações, tá? Principalmente memorizando com o uso desse vocabulário, certo? Então, bora começar? Bora lá que eu separei aqui, deixa eu pegar minha listinha para vocês, pra gente começar a falar. Primeira palavra aqui, pega aí papel e caneta na mão, bora anotar esses falsos cognatos, porque eles são palavras correntes do dia a dia, um vocabulário muito básico que a gente acaba errando. Então, bora lá. Primeira coisa, a primeira palavra aqui é serviço. Serviço. Então, tem muita gente que acaba confundindo essa palavra com serviço. Pensa na seguinte situação. Então, tem um colega de trabalho ali que fica comendo chocolate o tempo todo no trabalho, durante o serviço. Como que você traduziria essa frase para o português? Ela está comendo chocolate no serviço.
Se a gente for colocar um portunhol bem horroroso, bem feio, bem vergonhoso aqui, como é que vai ficar? Ella pasa el día comiendo chocolate en el servicio. Porque ela passa o dia comendo chocolate no serviço. O problema, gente, é que serviço, em espanhol, é banheiro. Então, o que acontece? O que você está falando? Que ela passa o dia inteiro comendo chocolate no banheiro. Entendeu? Então, fica difícil. Não dá. Essa palavra não significa esse trabalho, está fazendo um serviço, está en el trabajo. Trabajo. Então, prefiro usar essa palavra, trabajo, em espanhol. Porque, assim, tem muita gente que conhece essa palavra do serviço e acaba, é sonoridade, né? Muito parecido. Então, acaba confundindo, acaba usando. E uma coisa legal de ressaltar aqui é a diferença entre banho e serviço. Este banho, pues, en tu casa hay un baño. Na sua casa tem um banheiro. Pero em um pub, em um bar, em uma disco, num pub, num bar, numa discoteca, há um serviço. Então, esse serviço é o banheiro público, certo? Então, toda vez que é um banheiro público, você vai precisar dessa palavra. Por isso que eu falei lá no começo. Essas são palavras muito úteis para tua viagem. Por quê? Quem que não vai perguntar onde tem um banheiro público? Todo mundo precisa de um banheiro numa viagem. Então, o que você vai fazer? Você vai perguntar da seguinte maneira. ¿Dónde hay un servicio? Pues, ¿dónde puedo encontrar un servicio? Certo? Então, sempre serviço. Ah, eu não posso usar a palavra banho. Não é que você não pode usar a palavra banho. É que não é usada por eles. Um ou outro até você pode escutar. Mas geralmente é serviço. E também a pessoa, quando ela for te falar essa palavra, você fica meio sem entender. Então, anota aí que banho é dentro de casa, serviço é o banheiro público. E toda vez que você quer falar do serviço, de um trabalho, você vai usar a palavra trabajo. Ou então você pode dizer, ela está comendo chocolate en el despacho. Ou em la oficina, tipo no escritório, dessa maneira que você pode usar também, mas serviço não, vale? Então, anotado aí a primeira? Bora para a segunda, que é o erro clássico de todo brasileiro que vai viajar e passa vergonha com essa palavra. A segunda palavra que a gente vai comentar aqui é a palavra taça. Essa taça é muito complicado aqui no espanhol, porque quem não tem a mínima noção, pensa na situação. Você viajou, vamos supor, para a Argentina. Você foi para a Argentina e vai conhecer Mendoza. Vai tomar um vinho e aí você vai pedir uma taça de vinho. Uma taça de vinho. O que vai acontecer? O garçom vai vir com uma xícara de vinho para você. Então, taça é o erro mais clássico dos brasileiros. Porque parece muito com o som, então o pessoal já de cara já pede uma taça. E taça é xícara, uma taça de café. Aí tudo bem, aí você pode usar dessa maneira. Uma taça de café e uma copa de vinho. Então, copa. Então, se eu for viajar, vai no jantar em algum lugar, vai conhecer aqui os nossos vizinhos hispanohablantes, você sempre vai pedir uma copa de vinho e uma taça de café. Muito importante essa palavrinha aqui, é um erro super clássico. Beleza? Anotado aí? E aí, vamos para a nossa próxima palavra aqui da nossa lista, que é cubierto. Cubierto. O que é um cubierto? Pensa na situação. Você está num hotel e daí tá num lugar frio. Foi viajar para a Patagônia, por exemplo, um lugar bem frio. E não tem cobertor suficiente. Você vai pedir para ele um cobertor. Então, por favor, você pode me trazer um cobertor? E aí um portunhol vai falar do seguinte: por favor, traga um cubierto. Isso aqui que eu tô supondo que a pessoa ainda sabe usar o imperativo da maneira correta, né? Um cubierto. Cubierto. Gente, ele vai vir com talher, garfo, faca e colher para você. Isso é cubierto. Certo? Los cubiertos. Em espanhol é dessa maneira. Então, o que você vai poder usar no lugar de
cubiertos. Não confunda essa palavra. Você vai poder dizer cobija, por favor, tráeme uma cobija, ou pode ser um edredom, como do português, edredom. Também pode ser uma dessas duas, beleza? Então anota aí que cubierto não é uma coberta ou um cobertor, como muita gente confunde. Então se você for viajar para um lugar, anota aí essa palavrinha. Se você precisar de talher, você pede um cubierto, unos cubiertos, né? E aí, no caso, se você tá com frio e precisa de coberta, você vai pedir cobija ou um edredom. De acordo? Vale, chicos. E aí a gente vai para mais uma palavrinha aqui da nossa lista. Pensa na situação. Você tá aí perdido na cidade. Vamos supor que você tá lá em Buenos Aires, tá procurando um lugar e tal, e não consegue e vai pedir uma informação. Situação corriqueira normal de quem tá viajando, né, gente? Todo mundo se perde, não tem jeito. Então vamos lá. O que você vai perguntar? Por exemplo, você chegou e deu de cara com um nativo que você não sabe para que lado você vai. Você quer achar um teatro. E você, eu não sei se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu sei que é nessa rua, eu não sei para onde eu vou. E daí você pergunta, qual é a direção do teatro? Se é para lá ou é para cá, esquerda ou direita? E aí, se você traduz no portunhol, o que vai acontecer? Você vai perguntar, qual é a direção del teatro? Pues, ¿cuál es la dirección del Teatro Colón? Um teatro famoso lá da Argentina. E aí a pessoa vai te responder. Pues, el teatro es en la calle Cerrito, en la calle no sé qué, en el barrio. E vai te dar o endereço. Certo? Então, se você tá perdido, não sabe para que lado você vai, não é direção que você vai usar. Certo? Porque direção é o endereço. Pues, qual é a direção do hotel? Aí sim, daí você tem o endereço, a rua, o número e tal, tudo que você precisa. La direção. Muito, muito cuidado com essa palavra. Por quê? Ainda tem, em espanhol existe a palavra endereço. E essa palavra é mais no sentido de endireitar. Então, toda vez que você vai endireitar alguma coisa, aí sim, e se confunde muito com essa endereço. Certo? Então, não confunde uma coisa com a outra, porque endereço em espanhol é dirección, la dirección. E para fechar a nossa lista de palavras aqui, vamos para a nossa última. Essa aqui é mais específico se você está querendo conhecer o Chile. Imagina que você está lá no Chile e você já fez uns amigos ali, uns amigos chilenos, e você quer, eles te invitam, eles te convidam para assistir uma cueca. O que você vai responder para a pessoa? O que você vai fazer nessa situação? Pois é, gente, cueca não tem nada a ver com a roupa interior, que a roupa interior masculina, não é isso. Lá no Chile é uma dança típica chilena. Tem um pedacinho da Argentina, na Bolívia ali também. Mas é uma dança que, para mim, me lembra um pouco a dança gaúcha aqui do Brasil. Então, é uma dança típica de lá. Beleza? Então, se você tá querendo aí comprar cueca, ou você esqueceu, vai ter que ir numa loja comprar, você vai pedir uns calzoncillos. Calzoncillos. Ou então, boxers, que é mais do sentido do modelo mesmo, né? Uns boxers tem vários países na América Latina que acabam falando dessa maneira. Então, o cueca seria a dança típica lá do Chile. Beleza, gente? Não confundam essas palavras. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu já vou dar uma lidinha. Só quero fazer uma revisão com você para ter certeza que você já anotou todas as palavras aí para não passar vergonha. Bora lá! Vamos voltar aqui porque eu já não lembro qual foi a primeira. Primeira, serviço. Serviço é banheiro público. Se você quer falar serviço, aí você vai poder dizer trabalho. Prefira usar a palavra trabalho, mas não serviço. E a segunda aqui foi a taça. Taça que é o erro mais clássico de todos os brasileiros. Então, uma copa de vinho e uma taça de café. Copa e taça. Não confundir essas duas palavras.
Vamos para a próxima aqui, que é cubierto. Cubierto. Esse cubierto não tem nada a ver com cobertor ou coberta. Em espanhol, esse cubierto são os talheres. De realmente garfo, faca e colher. E aí, para você dizer coberta, pode ser cobija ou então edredom. Vale? E a próxima aqui é direção. Direção é o endereço. Então, se você estiver perdido, você vai perguntar qual é o sentido. Então, se é direita ou esquerda, você vai poder perguntar para que lado você vai. Mas se você perguntar direção, eles vão te dar o endereço. Certo? E para fechar, a gente teve essa aqui bem para quem quer ir para o Chile, que é cueca. Cueca é uma dança típica lá do Chile. E se você quer falar da roupa interior, você pode chamar assim também, roupa interior, ou então calzoncillos ou boxers. De acordo? Anotado essas palavrinhas?